Portanto, fique à vontade, você está na casa do Pai. E eu queria que você ouvisse a mensagem que está hoje. Essa mensagem Deus ministrou meu coração no início da semana. Eu ministrei ela em Palmas. E eu entendo que é uma mensagem não para a igreja de Palmas, mas para a igreja do Senhor. E eu quero falar essa palavra com você hoje. Você está com a Bíblia aberta? Ezequiel 47. Eu quero fazer a leitura de todo o texto. Estará projetado no telão. Mas eu quero me deter no versículo 5. Veja como diz aqui. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste. As águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado do sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha para a direção do leste. E ali corriam águas por todos os lados. Quando o homem que tinha um cordel em sua vara, em sua mão, saiu e começou a medir, e ele mediu 1000 côvados, e levou através das águas, e as águas estavam nos tornozelos. Novamente mediu, e levou, e as águas estavam agora pelos joelhos. Novamente mediu, e me trouxe, e as águas estavam agora nos lombos. Em seguida, ele mediu mais 1000 côvados, e era um rio, pelo qual não se conseguia passar caminhando, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia caminhar. Eu quero chamar a sua atenção para essas palavras que estão em Ezequiel 47. Ezequiel é um profeta e ele tem muitas revelações até difíceis de entender, e agora ele está tendo uma revelação que nós conhecemos como revelação das águas profundas. De repente, ele vê um trono, e debaixo do trono saíam águas, e essas águas iam formando um leito de um rio, e de repente, quando ele olhava essas águas que saíam debaixo do altar, aparece um homem com uma vara de medir, por que não dizer com uma trena, e ele começa a fazer medidas, e traduzido para nós, ele mede 500 metros e diz assim: vem comigo, ande. E o profeta começa a andar, e as águas estão batendo nos tornozelos. Diga comigo, tornozelos. Mas a história continua. Ele chama de novo, disse: vem, ande mais um pouco, e mede mais 500 metros, e as águas agora já estão nos joelhos. Você pode dizer? E ele continua dizendo: venha, ande mais 1000, ande mais 500 metros. E ele anda mais 500 metros, e as águas agora já estão nos lombos, pode dizer? Só que de repente, ele chega a um nível que não se dá mais para dizer onde está. Ele convida o profeta a andar, e as águas agora eram profundas, não dava mais para saber o nível delas. E aqui aparece a expressão na versão King James, porque as águas eram profundas. E eu quero falar exatamente sobre esse texto chamado profundo ou profundidade. A palavra profundidade, do latim profundus, é a mesma palavra que conota duas ideias: distância ou dimensão. Só que de sentido figurado, é a qualidade que não se restringe ao aspecto superficial das coisas. E é com esta tradução da palavra que eu quero ministrar a mensagem de hoje. A qualidade que nos leva a sair das coisas superficiais. O que está acontecendo aqui é um convite ao profeta a sair da superficialidade e buscar coisas mais profundas. Então, eu tenho no texto água, eu tenho no texto o profeta, eu tenho no texto o caminho, mas é no versículo 3 que aparece uma figura diferente, e essa figura é chamada apenas de homem com a vara de medir. Esse homem com a vara de medir, ou com uma trena, com uma fita métrica, é o homem que aparece outras vezes na Bíblia. Por exemplo, se nós formos para o livro de Amós, no capítulo 7, no versículo 7 e 8, nós encontraremos essa mesma figura medindo, só que agora usando um prumo, para dizer que ele estava averiguando o muro, a construção espiritual de Israel. Essa mesma expressão aparece em Zacarias, no capítulo 2, quando o homem de branco está com uma vara de medir e se pergunta: o que você está medindo? E ele diz: eu saí para medir Jerusalém. Esta figura que mede representa um contexto de Deus medindo as coisas, medindo a profundidade das coisas. E a pergunta a se fazer é: o que os céus estão medindo?
Nesse texto, o que os céus estão averiguando, analisando, medindo? Qual é a proposta aqui nesse texto? E é por esta razão que a mensagem de hoje é um convite a pensar sobre 3 coisas nas quais nós precisamos viver em profundidade. Deus, através desse texto, está dizendo que Ele está medindo o quê? Número 1, o nosso nível de adoração. E eu preciso perguntar a você, o que é adoração para você? Para algumas pessoas, adoração é um ato de vir a um culto, levantar as mãos, cantar uma canção, inclinar-se um pouco, bater palma, mas eu quero te convidar a pensar que adoração é muito mais do que harmonia, do que acordes, do que sinfonias, do que letras, rimas. Adoração é muito além disso. Adoração é algo que conecta céus e terra. Quando eu leio a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12, aparece uma expressão chamada sinete de perfeição. E esse sinete de perfeição era dado a um querubim que ficava em volta do trono, e todas as vezes que alguém adorava, ele passava por um sinete, por um crivo, por uma avaliação. O que me leva a pensar que nem toda canção na terra é aceita no céu. É por isso que Jesus diz em João 4 que os verdadeiros... E se existem verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Se existem verdadeiros adoradores, é porque também existe verdadeira adoração. Portanto, nem tudo aquilo que é aplaudido pelos homens é aceito nos céus, porque Deus averigua a profundidade da nossa adoração. Deus averigua a profundidade daquilo que nós fazemos na canção, nas nossas atividades, no momento do nosso louvor. E para você melhor entender isso, eu quero citar um texto que está em 2 Samuel. É no capítulo de número 6, e esse texto se repete em 1 Crônicas 13. Samuel está narrando um episódio que envolve Davi. Davi estava na sua casa, quando ele disse, não está certo, a arca de Deus precisa voltar para Jerusalém, a presença de Deus precisa ser atraída de volta, vamos atrás da arca, e eles se juntam, um grupo de homens para trazer a arca, símbolo da presença de Deus, e quando eles vão lá, eles trazem a arca, que saem num percorrer da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Só que no meio do caminho, a decisão deles é, olha o seguinte, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer igual fazem os filisteus. Vamos fazer uma carroça, vamos pegar bois, e nós vamos todo mundo cantando alegremente, porque a arca de Deus voltou. E assim fizeram. Uma carroça nova, bois novos, e a presença simbolizada na arca ali. E eles cantavam, eles salmodiavam, eles estavam ali fazendo uma adoração. Só que no meio da adoração, a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca quase que cai. E Uzá e Aiô, que estavam perto da arca, estenderam as mãos para pegá-la. E a Bíblia diz que eles morreram. E por quê? Porque diz o texto que eles agiram com irreverência. É difícil compreender, mas a expressão irreverência me mostra que é possível dentro da igreja haver quem esteja adorando irreverentemente. E por esta razão, a adoração não foi aceita. Quando Davi viu aquilo, Davi disse, basta. Quem pode atrair a presença de Deus? Vamos deixá-la na casa de Obed-Edom. E ela vai para Obed-Edom. Só que ao contrário do que aconteceu no caminho, na casa de Obed-Edom não houve morte. Na casa de Obed-Edom houve vida. A casa de Obed-Edom prosperou. E depois de 3 meses, Davi diz assim, peraí, se a arca na casa de Obed-Edom fez dar certo, então o problema não é a arca, o problema foi alguma coisa que nós fizemos. Vamos avaliar, e o que nós vamos fazer para trazer a arca de volta? Foi quando eles leram e descobriram que os escritos sagrados ensinavam que a arca nunca poderia ser trazida numa carroça. Esse objeto de trazer uma carroça era uma cultura dos filisteus, e a instrução de Moisés era que a arca fosse trazida sobre os ombros. Eu disse, fosse trazida sobre os ombros, para dizer que a arca não pode, a adoração não pode se consistir em um ato de formalidade. É assim que se faz, então é assim que se apresenta. Não. A arca que estava nos ombros nos remete ao pensamento de que a adoração, antes de ser coletiva, ela é individual. Antes de ser institucional, ela é pessoal. E Davi agora diz, vamos levar sobre os nossos ombros. Beleza? Chegou o dia, vamos para a casa de Obed-Edom, pegaram a arca, botaram nos ombros. Ele juntou um grupo de sacerdotes, de cantores. Irmãos, da casa de Obed-Edom até Jerusalém, a distância era quase 25 quilômetros, ouça isso. E o texto diz, no capítulo 6, que a cada 6 passos,
Davi parava e sacrificava um boi e um novilho. E esse sacrifício era ao Senhor. Depois andava mais 6 passos. 6 passos é aproximadamente 3 metros. Então imagine 25 quilômetros. Parando a cada 3 passos, significa dizer que eles pararam cerca de 8.333 vezes para oferecer no mínimo 2 sacrifícios. E se você multiplicar 8.333 vezes 12, perceba-se que mais de 16 mil sacrifícios foram sacrificados até a arca chegar. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a adoração é matar a boiada, matar os rebanhos para oferecer algo ao Senhor. Adoração profunda é a adoração que envolve sacrifício. Se você adora a Deus e isso não te custa nada, o nome disso não é adoração. Diz o próprio Davi: eu não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe. Se você está fraco e mesmo assim está cantando, isso é sacrifício. Se você está abatido e mesmo assim está adorando, isso é sacrifício. Se você teve um dia difícil, cansado, cheio de luta, só você e Deus sabe como chegou aqui, isso é adoração, pois adoração envolve sacrifícios. Quantas coisas precisam serem sacrificadas para você entender que a adoração é, antes de tudo, queimar o que está por fora, sacrificar o que está em volta, para oferecer algo que agrade ao Senhor. Alguns anos atrás, eu estava pregando em Teresina, num congresso da Umadec, e eram mais de 700 jovens naquela noite, e eu estava pregando, alegre, empolgado, e havia um jovem que no meio da pregação chamava mais atenção do que eu. Ele gritava numa igreja muito grande, eram quase 40 metros de comprimento, e ele gritava e dizia: glória a Deus. Parecia aqueles locutor, irmão, e era alto, era estrondante, e eu achava, sabe, coisa, mas continuei pregando, e ele fazia de novo, e eu já estava ficando incomodado. Quando terminou a pregação, cheguei para o pastor Marcos Daniel, eu disse: pastor Marcos, esse irmãozinho gosta de se aparecer, né, rapaz? Olha como ele faz na hora da pregação, viu? Ele olhou para mim, sorriu e disse: Adriano, você não sabe o que você está dizendo, você não conhece esse rapaz, o nome dele é Janderson. Esse rapaz, a única coisa que ele descobriu na vida que lhe dá prazer é adorar o Senhor. Deixa eu te contar a história dele, Adriano. Janderson perdeu a mãe, foi morto pelo seu próprio pai, eram dependentes químicos, seu pai foi preso por causa do homicídio, não tendo ninguém, ele morava nas ruas e comia das migalhas e das coisas que ficavam nas latas de lixo, até que esse jovem aceitou Jesus na adolescência, uma família cuidou dele, hoje ele está aqui, ele tem alguém, ele tem comida, ele tem um lugar, e ele não consegue parar, Adriano. É por isso que todas as vezes que ele está na igreja, a coisa que ele mais consegue fazer é dizer: glória a Deus. Foi nessa hora que eu me lembrei de uma canção de Marcos Salles, quando ele diz: ninguém sabe de medir, não sabe dimensionar a adoração, a não ser aquele que sabe de onde Deus te resgatou. Meu irmão, de onde Deus te resgatou não era para você estar de boca fechada, de onde Deus te resgatou não era para você estar aí com cara de coruja, olhando para mim, de onde Deus te resgatou não era para você ficar, eita, que toda hora fica em pé, toda hora fica sentado, toda hora levanta a mão. Você devia ser espontâneo, agradecido, e estar pulando de alegria, porque o Senhor te resgatou. Adoração mecanizada é aquela que só acontece quando eu peço: levante, você levanta, levanta a mão, você levanta, alguém diz amém, você repete. Para com isso. Deus está medindo um nível de adoração profunda, que é espontânea, que é uma entrega pessoal. Deus está à procura de pessoas que espontaneamente o adorem. Ah, mas eu tenho vergonha. Então você não sabe o que é adoração. Ah, mas é o que as pessoas vão dizer: você não sabe de onde Deus te tirou. Seja livre e flua na adoração. O próprio Ezequiel tem uma visão do trono, e o trono tem rodinhas, e ele se movia, e diz a Bíblia em Salmos que Deus é entronizado no meio dos louvores de Israel. Sabe o que Ezequiel está dizendo? É que Deus se move ao som da adoração. Ou seja, se há adoração do lado de cá, o trono de Deus se move para cá. Se há adoração do lado de cá, o trono de Deus se move para cá.
Se há adoração do lado de cá, o trono de Deus se move para cá. Eu pensei que vocês estivessem entendendo o que eu estou dizendo, mas que pena que vocês não entendem. Se a adoração estivesse acontecendo desse lado, o trono de Deus estaria se olhando para cá. Se a adoração estiver aqui, então o olhar de Deus vai estar aqui. Será que existe crente nesta igreja que está entendendo que o céu se move na adoração? Sua casa não está vivendo o melhor de Deus porque é uma casa de murmuração. Sua vida não está vivendo o melhor de Deus porque sua adoração é vazia, é religiosa, é medíocre, é pequena. Essa noite eu quero dizer, seja livre e comece a adorar a Deus com profundidade. O homem está medindo, e o que ele mede quando vê a sua canção? Profundidade é o que ele busca, mas ele busca profundidade também na vida de oração. A Bíblia é repleta de exemplos de oração. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, de manhã cedo os discípulos acordaram e procuraram Jesus, ele estava orando. Jesus orava tanto que em Lucas, no capítulo 11, os discípulos chegam para ele e dizem assim: Senhor, ensine-nos a orar. Há algo diferente na sua oração, ensine-nos a orar. E Jesus vai ensinar a oração para eles. Eles aprenderam tanto que a Bíblia vai revelar sobre a história da igreja em Atos que eles viviam em oração. Por exemplo, em Atos no capítulo 1, no versículo 14, diz que todos perseveravam em oração. No capítulo 2 está escrito que eles estavam reunidos no mesmo lugar e o que eles faziam? Estavam em oração. No versículo 42 do capítulo 2 diz que todos perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No capítulo 3, no versículo 1 de Atos, diz que eles iam para o templo, a hora nona, a hora da oração. No capítulo 7, no versículo 60, quando Estevão está sendo apedrejado, até na hora de morrer, ele orou ao Senhor e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No capítulo 9, no versículo 11, um novo convertido, Paulo, que acabou de ter uma experiência com Cristo, logo que tomou a decisão, o Senhor disse: e ele está orando. No capítulo 13, no versículo 3, está dizendo que antes de tomar a decisão, a igreja primitiva costumava orar. É por isso que não é normal, não é estranho de ver o que diz o versículo 31 do capítulo 4 de Atos, que eles oravam e o lugar tremeu enquanto eles oravam. Se Deus fosse medir a vida de oração sua, o que ele encontraria? Se Deus fosse medir a sua oração, e você talvez não entenda isso, eu vou melhorar essa pergunta: se a sua família dependesse da sua oração, aonde ela chegaria? Se essa igreja depender da sua oração, qual o destino ela teria? Se essa cidade dependesse e você fosse a única pessoa que Deus escolhesse para orar por ela, em que lugar nós estaríamos? Como está a sua vida de oração? Deus estabelece um princípio de oração, mas muito mais do que palavras vazias, repetições, sabe? Deus está procurando profundidade. O que aconteceu em Ramá, na vida de uma mulher chamada Ana? Ana sofre da esterilidade e sofre da Penina, sua rival, zombando e dizendo: cadê seu Deus? Você é crente e nada acontece. E todos os anos Ana ia para o templo e ela orava: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Mas de repente Deus ouviu a oração dela. Então peraí, o que aconteceu? Todos os anos ela orava e não acontecia. O que houve diferente naquele ano? O capítulo 1 de Ana, do livro de Samuel, vai dizer o que houve no versículo 15. Porque Ana orava com a sua alma. Quando ela estava ali orando, o sacerdote ouviu e disse: mulher, você está embriagada? Ela disse: não, meu senhor, eu estou orando com a amargura da minha alma. Sabe o que faz a diferença na oração? É quando a oração sai do íntimo do seu coração. Orações superficiais que saem de fora são repetições retóricas bonitas: soberano, magnífico e eterno. Você nem sabe o que significa, mas repete porque ouviu alguém falar. Oração é algo pessoal, profundo e intenso. E Ana, na sua intensidade, ora e os céus a ouve. Era essa oração que o homem de branco estava medindo, procurando. Foi essa oração que se encontrou na Cananeia, quando alguém disse: se cale, ele não vai te ouvir. E ele, quando decidiu responder, disse: não é correto tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. A oração daquela mulher surpreende o próprio Jesus, quando ela disse: é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Havia entrega na oração, havia entrega na oração de Bartimeu. Quando todo mundo mandou ele se calar,
ele aumentava a voz e gritava mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus está à procura de orações que são profundas no seu interior. É por isso que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 3: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. E o que é pedir mal? Lucas, no capítulo 18, no versículo 11, vai mostrar dois homens que oravam. Um foi ouvido, o outro foi ouvido e atendido. O primeiro é um homem fariseu, e a Bíblia diz que ele orava de si para si. O publicano, ele orava quebrantado e contrito. Deus ouviu a oração dos dois, mas Deus atendeu a oração de um homem quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então Deus está medindo a sua profundidade na oração. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12 e 13, diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo. Alguns meses atrás, o Samuelzinho chegou para a Carminha e disse: tia, ora por mim, tia. É tão longe vir lá de casa para cá. A gente queria ter uma moto, mas o vovô e a vovó foram embora. E a gente vem e é uma dificuldade. A Carminha chegou: vou ensinar você, Samuel, como é que ora. Vem cá, Samuel, oração tem nome, oração tem propósito e oração tem hora. Você vai escolher uma hora do dia e você vai entrar no seu quarto e você vai contar para Jesus tudo que você está contando aqui. Conte para ele que você está cansado, que é longe, que você queria uma motinha. E Samuel entendeu isso, irmão. Samuel deve ter o que, 10 anos, 11 anos? 10 anos, e Samuel entrou para o quarto. A Adrícia disse que chegou a hora do almoço. Cadê o Samuel? Estava no quarto. Ele marcou a hora com Deus. Senhor, estou cansado, quer uma motinha, Senhor. Vocês sabem o que aconteceu? Deus deu não só a moto, mas o motoqueiro para pilar a moto também, rapaz. Porque Deus não rejeita oração de um coração sincero e quebrantado. Qual é o nível de profundidade? Se nós soubéssemos o quanto a oração funciona, nós deixaríamos de ser cristãos medíocres e se tornaríamos cristãos mais profundos. Mas eu caminho para o final dessa mensagem dizendo que o homem de medir mede a sua adoração, mede a sua oração, mas mede, e eu deixei por último, não menos importante do que os demais, mas para destacar esse fato de que o homem de branco, com uma vara de medir, está medindo o seu nível de relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus cercado de multidões. As multidões estão perto dele, todo mundo queria estar perto dele, um homem que cura, um homem que muda situações. Quem não quer estar perto dele? Mas quando terminava o culto, todo mundo ia embora. Quando os pães e peixes acabavam, todo mundo ia embora. Quando terminava aquela situação, todo mundo ia embora. Quem ficava? Os discípulos, que estavam com ele, que caminhavam com ele, que choravam com ele, que iam para todo lugar. Os discípulos eram as pessoas próximas. Mas mesmo dentro dos discípulos, haviam alguns que não conheciam Jesus. E quando eu digo isso, eu tenho como referência João capítulo 14. Jesus está na sua última semana, ele está prestes a ir embora, de ser levado ao céu, e ele chega para os discípulos e diz: olha, não fiquem aflitos, eu vou para a casa do meu pai, e vocês conhecem o caminho. Tomé levanta e diz assim: não, senhor, ninguém conhece aqui o caminho não, ninguém nem sabe. E para piorar, Filipe, um dos discípulos, chega para ele e diz: Senhor, faça o seguinte, antes do Senhor ir, nos mostre o Pai, isso nos basta. Aquilo doeu o coração de Jesus, e Jesus disse assim: há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não sabem que quem me vê o Pai. Isso me leva à seguinte compreensão, de que é possível alguém estar na igreja e não conhecer o dono dela, que é possível alguém estar lendo a Bíblia e não conhecer o autor dela, que é possível alguém ter falado o nome de Jesus e não conhecer Jesus. E como é que se sabe que não se conhece? O nível de relacionamento com Jesus pode ser encontrado na vida de João. João é apresentado nos evangelhos como discípulo amado, porque era um homem que tinha um nível de relacionamento mais próximo. Dos 12, era o único que inclinava a cabeça no peito, que tinha liberdade de fazer perguntas. E João tinha um nível de relacionamento profundo. E sabe por quê? Porque em Lucas, no capítulo 5, no versículo 11, João serve a Jesus com seus bens. Ele tinha uma companhia de pesca juntamente com seu irmão Tiago. E quando Pedro foi chamado para Jesus, para seguir Jesus, a Bíblia diz que Tiago e João deixaram tudo e seguiram. Sabe por que ele tem profundidade? Porque Jesus é mais importante do que os seus negócios. Ele serve a Jesus com seus empreendimentos. Mas João não para por aí. Em Mateus, no capítulo 17, João está lá no Monte da Transfiguração e ele serve a Jesus
com a sua reverência. Quando a Bíblia diz que o Senhor transfigurou-se e resplandecente como o sol do meio-dia, João é tomado por um sentimento de reverência, e ele diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, pois eles tinham essa visão. Ele nem se preocupou consigo em fazer para ele estava tão entregue naquele culto, que mais importava os céus, o Senhor, do que ele mesmo. Ele tinha entrega da sua reverência. No Getsemane, nós vemos João dando o seu tempo, porque em Mateus, no capítulo 14, no versículo 33, está escrito que os discípulos foram dormir, e Jesus chama os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. E quando Jesus é preso, que todo mundo foge, João é aquele moço sem roupa que corre e é pego pelos soldados. João serve a Jesus com o seu tempo. Dizer que ama Jesus e não ter tempo de vir para a casa dele, no mínimo está fora da lógica. Dizer que ama Jesus e não ter tempo para ler a Bíblia é irônico, contraditório. Dizer que ama Jesus e não caminhar, não ter tempo para falar com ele é absurdamente falso. João não para por aí. Em João, no capítulo 19, é ele mesmo, o único discípulo que está no alto, no monte do Gólgota. Todo mundo foi embora, Jesus está no alto da cruz, foi chicoteado, foi crucificado, cuspido, ferido. E cadê os discípulos? Aonde está Lázaro, um amigo que eu ressuscitei? Não estava lá. Aonde estava Bartimeu, o cego que eu curei? Não estava lá. Aonde está a Cananeia, que eu libertei o endemoniado? Não estava lá. E Pedro, que eu curei a sogra e fiz ele andar sobre as águas? Não estava lá. Sabe quem estava? João. João, ao estar lá, está dizendo: eu te sirvo com a minha própria vida. João é o único discípulo que morre de velhice, com 102 anos. Todos os outros apóstolos morrem martirizados, crucificados ou coisa do tipo, e João morre de velhice. Por quê? Porque João em vida mostrou que estava disposto a viver e morrer pelo seu Senhor. Se qualquer coisa te tira da presença de Deus, é porque você não tem profundidade no seu relacionamento com Jesus. Se qualquer coisa te afasta de Jesus, se os seus amigos te afastam de Jesus, é porque você não conheceu Jesus direito. Se qualquer coisa te afasta do seu alvo, da centralidade de Cristo, então de fato você não o conhece. João Henrique Palharim, pastor de uma grande igreja no Brasil, escreve uma frase dizendo que é impossível conhecer Jesus e não amá-lo, amá-lo e não servi-lo, servi-lo e não admirá-lo. Policarpo, no ano 160 da época cristã, bispo de Esmirna, foi amarrado a um tronco e prestes a tocar fogo, o soldado que disse para ele: você não precisa morrer, você é um homem de 86 anos, escape dessa morte, você só precisa falar uma coisa contra Jesus, fale uma besteira, uma bobagem, blasfeme dele. Amarrado a um tronco com a lenha pronto para ser queimado, Policarpo levanta a voz e diz: fui jovem, já sou velho, ele nunca me decepcionou, como posso eu falar contra o meu Senhor? Acenda logo essa fogueira, eu estou indo ao encontro de meu Senhor. Queridos irmãos, nós estamos caminhando para um tempo difícil, onde só vai ficar de pé quem conhece Jesus. Os anos pela frente se tornarão mais difíceis, como um funil que está se afunilando, as coisas se tornarão mais difíceis e tempestuosas, e só vai ficar de pé quem tem profundidade. Os céus não se abrirão para pessoas superficiais. Os céus não se abrirão para pessoas que vêm a um culto e voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Os céus não se abrem para pessoas que leem a Bíblia como se estivesse lendo um gibi ou um jornal da semana seguinte. Não, os céus se abrem para quem conhece Jesus. Em Mateus, no capítulo profeta, que você é isso. Mas eu quero saber, vocês, quem eu sou para vocês? Houve o silêncio, porque é muito fácil averiguar a vida da pessoa. Não, esse irmão aqui não é crente não, mas e você é? Esse aqui não ora não, mas você ora. Esse aqui, e você? Quem eu sou para você? Quem é Jesus para você? Depois de um silêncio, Pedro levanta a voz e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus toma um susto e diz: feliz é você. O que você acabou de dizer você não aprendeu nos livros, foi meu Pai que te revelou. Pois escuta o que eu vou dizer para você. Por causa desta verdade, estou dizendo para você que edificarei a minha igreja.
as portas do inferno não prevalecerão. Mas olha só, e estou te dando a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem me conhece tem acesso ao céu. Ronaldo não daria a chave da casa dele para um estranho. Olha só, eu estou precisando de ali fazer uma viagem. Você pode ficar lá em casa? Ronaldo não dá a chave para um estranho. Ele não confia, ele não entregaria a chave de sua casa. Você está querendo morar com Jesus no céu se você não o conhece direito. Você pode falar dele aqui, você pode carregar ele aqui, mas você não tem um nível de relacionamento com ele profundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero que você me conheça tanto, porque eu quero te dar a chave dos céus, porque a minha casa será a sua casa. Onde eu estou, você estará também. O homem de branco que está medindo o que chamamos de profundidade. E a profundidade revela para nós uma verdade muito clara. Enquanto as águas eram no tornozelo, ele caminhava. Enquanto as águas estão nos joelhos, ele caminhava. Enquanto as águas estão nos lombos, ele ainda caminha, com dificuldade, mas caminha. Mas quando é a nado, suspende a pessoa, não se dá mais para caminhar. Profundidade é o momento em que você deixa de ter o controle para Deus ter o controle da sua vida. Profundidade é o momento em que não é mais o seu jeito, não é mais na sua força, não é mais no seu intelecto, não é mais na sua modo, na sua maneira. Profundidade é o momento em que é menos você e mais Jesus. Onde Ele tem o controle das coisas, onde Ele tem o controle. Então eu quero te pensar nisso. Deixe Jesus ter o controle da sua vida. Deixe Jesus ter o controle da sua história. Deixe Jesus ter o controle da sua caminhada. A palavra que o homem de branco mais fez depois de medir era convidar e dizer: caminhe, vem comigo, caminhe um pouco mais. Essa palavra se repete 3 vezes: um pouco mais, um pouco mais. Com 13 anos de idade, eu recebi um convite para entregar minha vida a Jesus. Eu recebi como Salvador, suficiente, único, exclusivo Salvador de minha vida, no dia 15 de fevereiro de 1995. Mas eu entendi que eu devia caminhar um pouco mais. No dia 3, no dia 18 de fevereiro, 3 dias depois de convertido, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu nem sabia direito o que era aquilo, mas eu estava ouvindo uma voz que dizia: um pouco mais. Com 4 dias de convertido, eu participei do primeiro culto. Vocês sabem que eu aceitei Jesus num velório, onde aconteceu uma situação que mexeu o meu coração. E eu vou para um culto com 4 dias de convertido. Naquele dia, me dão uma oportunidade para pregar. E eu terminei aquele culto com uma certeza que eu seria um pregador. Eu decidi caminhar um pouco mais. Em outubro do mesmo ano, eu desci as águas, porque eu queria caminhar um pouco mais. Aos 18 anos de idade, eu fui chamado para ser evangelista ordenado, cuidando de implantações de igrejas. Eu decidi caminhar um pouco mais. Hoje, pastor há 25 anos, servindo a Jesus há mais de 3 décadas, eu entendo que ainda não cheguei a um nível de profundidade. Eu ainda ouço uma voz dizendo: um pouco mais, um pouco mais. E se caminhar um pouquinho já me fez viver o que eu estou vivendo, imagine chegar a um nível de profundidade. Então hoje eu quero ser o homem de branco com a vara de medir, olhando para você e te fazendo um convite: um pouco mais.